Sétimo ano, boa tarde. A nossa aula de hoje é da página 186. Vocês vão fazer a leitura desse texto, Não Merecem o Celular. Daí vai fazer essa atividade da página 188 e 189. Preste atenção na leitura do texto, mas não é só com a minha leitura que vocês vão responder as questões. Vão ler quantas vezes forem possível, tá? Nos dias de hoje, o celular tornou-se praticamente indispensável. Usamos para falar, enviar mensagens, navegar na internet, ouvir música e até como relógio e despertador. Mas será que sempre fazemos uso correto desse aparelho? Em sua opinião, as pessoas sabem quando usar e quando desligar o celular? Você consegue imaginar como seria a sua vida sem esse aparelho? Não merecem o celular. Como o avião ainda é um dos poucos lugares onde se respeita o direito do outro ao silêncio. É preciso cuidado na hora de liberar o uso de celular durante os voos. Como se pretende? Nenhuma implicância com o telefone, mas com aquelas pessoas que têm o hábito de ultrapassar o limite de decibéis estabelecido pela boa educação e pela sensibilidade dos tímpanos. Numa de minhas viagens, havia no hall do aeroporto um senhor com 2 aparelhos. Falava em um deles, interrompia quando tocava o segundo. Já te ligo, e continuava falando tão alto que os passageiros foram se afastando e deixando-o sozinho numa área do salão. Assim, ele permaneceu na fila, assim entrou e sentou-se. Olha o azar, ao meu lado, sempre falando. Despachou com a secretária, deu uma bronca na filha, que não queria ir para o colégio. Fechou um negócio no Canadá, voltou a ligar para saber da mulher se a menina obedecera à sua ordem e fez uma rápida consulta ao médico. Estávamos nas primeiras poltronas, mas da última ele devia estar sendo ouvido. E acho que o interlocutor do Canadá nem precisou do aparelho para ouvir também. De repente avisou: vou desligar porque tem um chato aqui que parece não gostar de telefone. Quer dizer, o chato não era ele, que estava incomodando todos que iam e seus companheiros de viagem. Mas eu, que estava lendo meu livro, e apenas estranhei com o olhar o seu exagerado tom de voz. Fiquei imaginando 50, 100 sujeitos desse gritando ao telefone numa viagem de 8 horas, ou de uma que fosse, porque eles pertencem a uma fauna cada vez maior dos 100 desconfilômetros, os que invadem pelo ar o espaço de quem não está lendo, dormindo, conversando baixinho ou simplesmente pensando na vida. O humorista Tucci Vasque classificou de evasão de privacidade o fenômeno das celebridades que usam a mídia para expor suas intimidades. No caso, o exibicionismo se dá através do celular. Por acaso já ouviu surpreendentes confissões
de alcova saídas da boca de insuspeitadas senhoras. Se os usuários de celular se limitassem a essa conquista aérea, eu ainda me conformaria, desde que as companhias fornecessem borrachinhas e algodão para o ouvido. Mas temo que, liberado o celular nos voos, haja um movimento para que se faça o mesmo aos cinemas, teatros e salas de concerto. Tentativas não faltam. Muitos já insistem em não respeitar a interdição nesses recintos, deixando os aparelhos ligados. Quem já não viveu um desconforto desses durante um filme ou uma peça? Decididamente, na nossa elite falante, aos que não foram preparados para usar civilizadamente esse avanço de civilização, que em Portugal é chamado com mais propriedade de telemóvel, porque é mesmo onipresente. A primeira questão. As ideias sobre o uso do celular que você levantou antes da leitura são as mesmas apresentadas no texto? 2 linhas. Comente se você utiliza aparelho celular ou não, e se sua relação com ele é parecida com a retratada na crônica. 2 linhas. 3. De acordo com a crônica lida, responda às questões. A. Somente pelo título é possível saber quem não merece o celular? Por quê? 3 linhas. B. No mesmo jornal em que foi veiculada a crônica, em 28 de outubro de 2010, foi publicada uma notícia com o seguinte título: passageiro já pode usar celular em voos domésticos. Que relação pode haver entre o assunto da crônica e essa notícia? 4 linhas. C. Que ideia é defendida pelo cronista? 4 linhas. E, com base nas ideias defendidas pelo cronista, quem são essas pessoas que não merecem celular? 4 linhas. 4. Em certo momento, o cronista afirma: acho que o interlocutor do Canadá nem precisou do aparelho para ouvir também. Qual o sentido dessa afirmação? Que efeito esse exagero provoca no texto? 4 linhas. 5ª, releia um trecho da crônica. Fiquei imaginando 100 sujeitos desses gritando ao telefone numa viagem de 8 horas ou de uma que fosse, porque eles pertencem a uma fauna cada vez maior dos 100 desconfiômetro, os que invadem pelo ar o espaço de quem está lendo, dormindo, conversando baixinho ou simplesmente pensando na vida. Leia a definição de um dicionário para a palavra fauna, empregada nesse trecho. Fauna, conjunto de animais de determinada região. A fauna da Mata Atlântica. 2. Conjunto de pessoas. Veja a fauna que está nesse baile. Com qual desses sentidos essa palavra foi empregada? 2 linhas. Por que o cronista se referiu ao homem dessa maneira? 2 linhas. B. O que a palavra desconfiômetro significa?
Você já ouviu alguém dizer isso antes? Em caso afirmativo, diga em qual situação. 2 linhas. 6. Releia o seguinte trecho. Mas temo que liberar do celular, nos voos, haja movimento para que se faça o mesmo nos cinemas, teatros e salas de concerto. Tentativas não faltam. A. Porque o cronista afirma que tentativas não faltam para o uso do celular nos lugares citados? 3 linhas. B. Em sua opinião, qual o motivo de o cronista se preocupar com o uso dos celulares em cinemas, teatros e salas de concertos? 4 linhas. 7. Releia mais um trecho extraído da crônica. Numa de minhas viagens, havia no hall do aeroporto um senhor com 2 aparelhos. A. Em que língua a palavra em destaque está escrita? Qual o significado dela? 2 linhas. B. Por que essa palavra foi escrita de forma diferente, em itálico, ou seja, com a letra inclinada? 2 linhas. 8. Em sua opinião, o que leva alguém a agir como o homem observado pelo cronista no aeroporto? 2 linhas. 9. Você concorda com as ideias defendidas pelo autor do texto a respeito do uso do celular? Escreva em seu caderno o seu posicionamento. 2 linhas. 10. Complete o quadro a seguir com informações sobre as 2 crônicas argumentativas lidas neste capítulo. Local de publicação, Medo da Velhice, primeira crônica, Medo da Velhice. Local de publicação, autor, público-alvo, objetivo e tema. Você vai passar este quadro para o caderno, com certeza, porque aqui no livro não vai dar para responder, é muito pequenininho os quadradinhos. Agora, não merece o celular. Local de publicação, autor, público-alvo, objetivo e tema. 11. Quais são as semelhanças e as diferenças entre o artigo de opinião estudado no capítulo anterior e a crônica argumentativa? Só são essas 2 páginas, tá? Você vai ler, vai dar uma lida de novo no Medo da Velhice, tá no texto, Medo da Velhice. Daí, não merecem o celular, leiam quantas vezes for possível, tá? E responda a atividade e envie suas atividades, porque todas elas são avaliativas, tá? Quando as aulas presenciais voltarem, daí você já tem os seus pontos garantidos para a segunda avaliação. Tem uma questão que a Amanda me falou que eu não respondi, agora eu não estou lembrada porque eu não estou com o meu celular. Por conta disso, eu não vou responder agora essa questão. Eu falei que na aula de hoje eu responderia, só que no momento eu não estou com o meu celular, estou com outro celular. Tá? E daí eu não sei qual foi a questão que ela relatou que eu não tinha corrigido, ok? Mas prometo que na próxima aula da próxima semana eu corrigirei, tá bom? Então, 7º ano, uma boa tarde a todos e um abençoado final de semana. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.